Quando você pensa nas culturas antigas do Peru, certamente os Incas vêm logo na sua cabeça. E sim, os Incas foram incríveis, foram responsáveis pelo maior império das Américas, que iam desde o Chile até o Equador. As construções são fantásticas, vem logo Machu Picchu na nossa cabeça, mas o que talvez você não saiba é que o Império Inca é muito recente na história. Não só na história como um todo, mas na história do Peru, das muitas culturas que o Peru teve antes dos Incas. A cultura Inca começou a ter um ápice ali, mais ou menos em 1430, 1438, até a chegada dos espanhóis. E acabou por lá, 1532, e isso para a arqueologia é um tempo bem pequeno. Hoje eu vou apresentar para vocês a cultura mochica. Na verdade, eu vou falar sobre a religiosidade, as crenças, os animais fantásticos dessa cultura. Meu nome é Cássia Bar, sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas em comportamento animal, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual para hoje a gente conversar do tema do meu mestrado, que é um tema que eu nunca trouxe aqui. No meu mestrado eu estudei imagens dessa cultura. A cultura mochica, ela se desenvolveu mais ou menos entre 100 antes da Era Comum até 800 depois da Era Comum. Então a gente está falando de uma época bem anterior aos Incas, que eu falei para vocês que é de 1400 depois da Era Comum, né? Quase um pouquinho antes dos espanhóis chegarem aqui. E não é só a cultura mochica que existe no Peru antes dos Incas. Existem muitas culturas, muitas sociedades diferentes, que se desenvolveram em locais diferentes, em épocas diferentes, e que produziram uma arte muito incrível. Hoje eu vou falar só da arte dessa cultura específica, que é a cultura mochica, não só porque ela foi o tema do meu mestrado, mas porque essa sociedade em específico produziu muita arte, e eles amavam os animais. Eles produziram muita arte naturalista, mas também muita arte fantástica, a gente pode dizer assim, né? Que eles têm muitos personagens. E eu vou apresentar eles hoje para vocês, porque eu acho que pouca gente conhece e é uma cultura muito rica, muito interessante. Bem, os Mochica, eles se desenvolveram na costa norte peruana, entre os vales de Mochichicama. Durante todo esse tempo, hoje a gente acredita que havia várias cidades-estado Mochica, ou Mochi, tá? A gente pode falar Mochi ou Mochica. Mais ou menos, eu vou fazer uma comparação bem grosseira, mas só para a gente entender, mais ou menos como eram as cidades-estado grega. Então, cada cidade-estado grega tinha o seu modo de governo, né? Mas todos ali, né? Esparta, Atenas, enfim, todo mundo se identificava como grego e tinha uma cultura comum, que era a cultura grega, uma língua comum, etc. A gente acredita que mais ou menos era isso que acontecia com os Mochica. Cada cidade-estado tinha ali a sua maneira de governo, tinha seu governo próprio, mas todas elas se conversavam, falavam a mesma língua, e principalmente partilhavam de uma mesma cosmovisão, ou seja, partilhavam de crenças semelhantes. É claro que cada um desses locais também vai ter a sua especificidade, né? Vai expressar sua crença de uma certa maneira, vai favorecer mais uma divindade que outra, durante o tempo vai favorecer mais uma divindade que outra, mas acredita-se que as elites dessas cidades-estado se encontravam de tempos em tempos para tomar ali as rédeas da situação, tornar o seu poder mais consolidado, conversar ali, fazer política, não é mesmo? E além de fazer política, fazer muitos rituais que incluíam sacrifícios, que eram rituais muito importantes para as culturas andinas de modo geral. E os Muxica faziam muitos rituais de sacrifício. Mas como hoje a gente não vai falar de pormenores da cultura mochica em si, e sim destes seres, eu vou pular diretamente para essa questão da religiosidade, no sentido da gente entender quem eram esses seres. Bom, como eu falei para vocês, eles amavam a natureza, representavam muito a natureza.
e criaram muitas imagens do que eu chamei no meu mestrado de animais fantásticos. Pode falar que são seres supranaturais, a gente pode falar que são divindades. Eu chamei de animais fantásticos e isso foi antes do filme, tá? Enfim, mas é legal que depois o filme saiu com esse nome também. E eu vou começar com o meu favorito, que é o animal da lua. O animal da lua, assim como os outros que eu vou falar aqui, poderia ser representado em murais, em paredes de pirâmides, né, que são as huacas, em tecidos e em vasos, principalmente em vasos com esse formato aqui. Esse aqui é uma réplica de um vaso com uma cena importante, que eu vou falar sobre ela também, que é a cena da apresentação da taça. Isso aqui se chama vaso de alça estribo, que é essa alça aqui. Para que servia isso? A gente não tem certeza. A única coisa que a gente tem certeza é que vasos como esse tinham funções especiais, funções ritualísticas, funções de prestígio, eram objetos de prestígio. Por quê? Porque isso aqui não é funcional. Isso aqui não serve para pôr água para você beber, para você colocar aqui é super difícil. Isso aqui não serve para você guardar um grão, não é uma panela para você cozinhar. Então, é super decorado, é bonito. Então, tem uma função de prestígio, uma função ritual, e além de tudo a gente encontrou esse tipo de vaso nesse contexto arqueológico, que indica pra gente que sim. Algumas pessoas vão dizer que isso aqui era um chocalho, porque em alguns tem uns barulhinhos aqui dentro, umas sementinhas, então chacoalha assim para fazer alguma ação ritual. Outras vão dizer que o líquido era colocado para fazer algum ritual de libação, e ao passar por essas duas alças aqui, ele é um uno, um princípio do uno, de uma criação única que se divide, vira um duplo e que se transforma numa terceira coisa, que é um dos conceitos fundamentais da cosmovisão andina. O uno, o duplo e o múltiplo, ou o terceiro, que sai da união desses dois, uma síntese, por assim dizer. Bem, no meu mestrado eu percebi que essas imagens desse animal da lua, que aliás chama-se animal da lua porque em quase todas ele está acompanhado da lua, ele está em cima da lua, a gente não consegue saber, não consegue dizer exatamente, o animal da lua é sempre formado por uma raposa, um réptil e, sei lá, um pássaro. Não, a gente não consegue saber. Às vezes ele aparece com um focinho de canídeo, pode ser de uma raposa, pode ser de um cachorro, né? Existe o perro peruano, por exemplo, que é um cachorro que existia desde essa época. Pode ser com cabeça de felino, ele pode ter mancha de felino, ele pode ter cauda de felino, cauda de canídeo, de raposa, né? Corpo alongado como se fosse de um réptil, ele pode ter garras que parecem de um pássaro, e ele pode ter outros elementos que são elementos da cosmovisão andina, como por exemplo esses escalonados. O escalonado por si só tem muito simbolismo aí, mas um deles, por exemplo, é relacionado aos pisos ecológicos dos Andes, né? Então, o que se planta no deserto, o que se planta no meio das montanhas, o que se planta lá no alto, e também aos sacrifícios que eram feitos nas montanhas. Mas, enfim, ele é realmente uma grande mistura de animais. Assim como com ele, como outros animais que eu vou falar aqui, ao longo do tempo, muitos pesquisadores tentaram fazer uma fórmula. Tem gente que chama ele de felino, tem gente que chama ele de raposa, mas na verdade ele tem tudo dentro dele. Pode ser representado de muitas formas diferentes. Um dos pesquisadores, que se chama Steve Bourget, que estudou muito a cultura mochica, ele via mais essa questão da raposa presente. Na verdade, ela é bastante presente mesmo nesse animal. E para entender esse animal, ele foi atrás de entender mitos das culturas ainda vivas no Peru. Foi fazer um estudo etnográfico e descobriu que muitas dessas culturas, não só lá nos Andes, mas também um pouco mais para baixo, ali no Chile, tem uma lenda de uma raposa do céu. Então, a raposa, ela ficou com vontade de subir até os céus e ela pediu ajuda do condor, o condor levou ela para os céus. Só que ela andou lá nos céus e se perdeu. Acabou se perdendo e quis descer, não sabia mais como descer. Fez uma corda, sabe Deus como, né? Mas ela fez uma corda lá no céu e começou a descer.
Um pássaro, que em algumas lendas é um papagaio, vem e corta essa corda, ela cai, e quando ela cai na terra, ela se esfola toda, tadinha, e os seus pedaços vão para tudo quanto é lado, e esses pedaços eles dão à luz a muitas espécies de raposas que existem nos Andes, e também há muitos alimentos, muitos tipos de alimento. Então, esse animal, na visão do Bourget, se ele for ligado a esse mito, ele está intimamente ligado à questão da fertilidade da terra. A gente sabe que os ciclos lunares são muito importantes para o plantio, não é só o sol que as pessoas que plantam prestam atenção, né? Não é só nos períodos do sol do ano que elas têm que prestar atenção, nas épocas, nos solstícios, nos equinócios, isso é muito importante. Mas elas também têm que prestar atenção nas fases da lua, porque todo mundo que planta sabe que se você plantar na lua cheia, a seiva da planta vai subir. Enfim, ela também influencia muito no plantio, então talvez isso possa ter alguma coisa a ver. E quando eu falo talvez, gente, vamos deixar claro aqui, a sociedade mochica, como eu falei para vocês, ela não teve contato com os espanhóis e ela não deixou nada escrito. Quando os espanhóis chegaram aqui e conheceram os incas, eles escreveram muitas coisas sobre os incas. Nem tudo que eles escreveram é a mais pura verdade, mas é algo muito importante, um corpo de estudo bastante importante para a gente, comparando com a arqueologia, chegar a muitas conclusões. Quando eles chegaram aqui, já não tinha mais mochica, né? Os mochicas já tinham desaparecido como sociedade, então eles não escreveram nada sobre os mochicas. O nome mochica vem da língua muxique, que é uma língua que ainda era falada nessa região, mas a gente não sabe muita coisa. Então, tudo que eu vou falar sobre esses animais, sobre essa religiosidade, sobre essas formas de culto, são interpretações que nós arqueólogos fazemos da iconografia mochica, dos contextos arqueológicos, tá? Então, por isso a gente fala de uma forma bem geral e, por isso, talvez você veja outro arqueólogo fazendo outro tipo de interpretação. Porque, na verdade, além de tudo, a arqueologia está crescendo, novas informações vão saindo todos os dias e as pessoas têm opiniões diferentes sobre as interpretações, certo? Mas, continuando, por exemplo, a gente vai ver também que o próprio Steve Bourget, pensando nessa coisa desse mito da raposa do céu, vai também comparar o animal da lua com a constelação da raposa. Muitas constelações andinas não são de estrelas, e sim do espaço negro entre as estrelas. É ao contrário, é um negativo, né, do nosso. E existe uma constelação que se chama Raposa do Céu. E segundo Steve Bourget, essa constelação aparece ligada à questão do solstício também, então também seria uma visão que anunciaria um solstício, uma época X de plantio importante, então ainda assim estaria ligado a toda essa questão do plantio, né? Como eu falei para vocês, a raposa cai no chão e se transforma em muitas plantas, então pode ser por aí. Ele também vai fazer uma associação de que essa é a mesma época que nasce uma espécie de raposa lá nos Andes, só que essa não é a única espécie de raposa que existe. Existem muitas espécies de raposa no Peru e não era a mesma espécie de raposa que os Muxica viam ali no deserto. Os Muxicas são um povo bastante do deserto. A costa norte peruana é muito seca. Os Muxica, eles são ligados muito ao mar, ao deserto e a regiões semi-montanhosas. Eles não habitam a altitude como os incas, eles não viam neve, eles não tinham grandes regiões de muito verde. Então, a visão deles é diferente, e os animais que moram lá embaixo, o que se planta lá embaixo, é muito diferente do que se planta e se colhe lá em cima, e dos animais que estão lá em cima, que eram os animais que os incas viam com mais frequência, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre as representações. Então, nessa figura que vocês estão vendo aí, por exemplo, a gente vai ver o animal da lua com corpo mais ou menos de réptil, ou, sei lá, de um mamífero retorcido na posição de um réptil, de uma serpente. Ele tem garras, que pode ser de réptil ou de ave. Ele tem uma cabeça de mamífero com focinho longo, né? É um canídeo. Se é uma raposa ou se é um cachorro, a gente não sabe. Tem a presença dos escalonados que eu falei para vocês.
Nessa próxima, a gente já vai ver ele com corpo de serpente. Nessa outra, a gente já vai ver ele com, além com o corpo, né, bem esticado aí, como se fosse um réptil. A cabeça, difícil de saber nessa situação, né? Pode ser também uma cabeça de réptil, mas a gente já vê umas manchas aí dentro que são manchas de onça, né? Que é esse padrão de roseta da pelagem da onça representado dessa forma. Então aqui a gente já vê um felino, né? Nesse outro a gente vai ver uma pata que mais parece uma pata de leão ou lobo marinho. Como eu falei, os mochicas são muito ligados ao mar e eles faziam a caça do leão e lobo marinho. O leão e lobo marinho é muito representado pelos mochicas. Enfim, esse foi meu querido animal da lua. E vamos para o próximo animal, que é a serpente. Fantástica, serpente sobrenatural, enfim, como vocês quiserem chamar. Esse animal é um animal que animal, né? Esse ser é um ser que está presente nas Américas inteiras. Inteiras. Você vai ver representação dessa serpente com cabeça de mamífero lá nos Estados Unidos, nas culturas dos Estados Unidos, onde ela aparece, por exemplo, com corpo de serpente, cabeça de mamífero, de felino, de cachorro, com galhada de cervo na cabeça, penas. Ela vai ser o famosíssimo Quetzalcóatl dos Azteca no México, ou Kukulcã dos Maia no México, né? A serpente emplumada, que ela tem corpo de serpente, cabeça de mamífero, muitas vezes de felino mesmo, de jaguar, muitas penas sobre o corpo, ela é a serpente emplumada, né? Essa aqui atrás de mim é uma serpente bicéfala com cabeça de mamífero, eu já vou falar dela, por enquanto eu vou falar daqui, não é bicéfala, né, que essa aqui tem duas cabeças. Por enquanto eu vou falar daqui tem uma cabeça só. Então ela é um ser muito importante, tá em pirâmide, tá em afresco, tá em vaso, tá em tudo, tá em conversa com outras divindades mochica por aí. Então, nessa representação que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, a gente vê ela com corpo de serpente e cabeça de mamífero, né, com os chifres do veado, então a gente entende que possivelmente é uma cabeça de veado, né, de cervo, e embaixo a gente já vê ela com uma cauda de serpente e um corpo todo de cervo, né. Uma pesquisadora que se chama Hockenheim, ela analisou essas imagens de serpente e veado e ela comparou essas imagens a um personagem que se chama Amaru. Segundo Hockenheim, Amaru ele seria um personagem contraditório, estaria sempre mostrando pares de opostos, que é um conceito muito importante para a cosmovisão andina. Não só o da serpente com o veado, mas também na interpretação dela teria algo de felino aí, então do felino também com o veado, então de animais que seriam predadores, como a serpente, ou como um felino, né, um jaguar, e do veado que seria a presa, então para ela isso teria a ver com esse personagem Amaru. E ela também vai dizer isso baseada nos escritos que foram deixados por padres augustinos do século XVI, que descrevem a existência na crença da região de Huamacucho de uma serpente monstruosa, com cabeça de veado, corpo coberto de pelos e uma cauda dourada. Ela era associada a períodos de guerras e lutas e denominada de Shalkoshima, mas em outros locais, Hockenheim disse que essa mesma serpente seria denominada de Amaru. E ainda segundo os padres augustinos, esse ser teria aparecido na época em que os incas Atahualpa e Huáscar estavam em guerra. Shalkoshima era um dos generais de Atahualpa e teria o poder de mudar o destino, transformar pobres em ricos e unir os céus à terra. Essa figura do Amaru, ela é muito ainda famosa no Peru. A gente vai ver vários povos que ainda moram no Peru falando sobre o Amaru. O Amaru, ele pode ter uma cabeça ou duas cabeças. Ele, segundo as lendas, pode aparecer ligado a rios, ligado a lagos. Pode aparecer com cabeças de pássaro, cabeças de puma. Para os Aymara, que são um povo ainda vivo no Peru e na Bolívia, eles ligam bastante essa imagem do Amaru a um ser muito poderoso,
que está intimamente ligado às águas, então ele traria as chuvas, ele controlaria as águas. Na verdade, a serpente fantástica, nas Américas toda, ela está muito ligada a essa questão das águas, né? Essa questão da serpente que habita lagos, habita rios. Então, ela vai sim estar ligada a essa questão de trazer as chuvas. A gente vai ver nos Estados Unidos essas serpentes, às vezes, como raios, né? Os Hopi, por exemplo, que são um grupo do sudoeste dos Estados Unidos, fazem essa representação dessas serpentes como raios, como se elas fossem os raios das tempestades. Mas a gente tem nela a representação das águas através disso, a representação da terra, porque a serpente também, ela anda pela terra, a representação da terra por esses mamíferos que aparecem também nela, a representação do ar, porque ela geralmente tem partes de pássaro, pode ter partes de pássaro, e geralmente ela é representada meio que voando, assim. Então, água, terra, ar e fogo, se a gente for contar, também com essa questão dela ser os raios das tempestades, né? Essa eletricidade. E também a luz das estrelas, porque ela é muito ligada à Via Láctea. É como se a Via Láctea, para muitos desses povos, fosse serpente Amaru, ou dependendo da cultura, né? A serpente fantástica aí com outros nomes. Para os Aimara, a divindade ou ser Amaru estaria ligado às plantações, à transformação dos vegetais, porque ele traz as águas, ele traz as chuvas, mas não só as chuvas que vêm lá de cima, que cairiam da Via Láctea, mas também das águas que são subterrâneas. Para muitas sociedades ali dos Andes, as águas subterrâneas estão ligadas às águas dos céus. E estas águas do céu são muitas vezes representadas pelas constelações. Eu explico isso no vídeo da Pachamama. Quem não viu e gosta do Peru, vá ver esse vídeo porque está muito bonito, é uma divindade muito bonita, a Pachamama. E para eles é assim, sempre tudo funciona em pares de opostos. Então, se eu tenho água embaixo da terra, eu tenho água em cima da terra. Então, se essa serpente anda lá, ela anda embaixo da terra também. E se ela anda embaixo da terra também, ela pode trazer, por exemplo, os terremotos, que são comuns no Peru. Bem, continuando, vamos ver agora mais algumas imagens. Essa imagem aí, a gente tem claramente aí uma serpente com cabeça de mamífero, né? Em um desses vasos, que é um vaso de alço estribo. Essa serpente, ela tem uns padrões que parecem lembrar padrões de serpente mesmo, né? Não exatamente padrões de felinos. Já nessa outra, a gente tem uma serpente toda enroladinha com o padrão da roseta, que é o padrão do jaguar, né? Da onça. Uma carinha que pode ser aí mais de mamífero também, né? Essa outra a gente vê uma serpente bem fininha, com uma cara bem comprida. Esse traço escuro, ele é visto em representações de raposa que ela tem nas costas, representações nas costas das raposas, né? E também nas dos pumas. Temos essa outra que é uma raposa, né? Com a cauda toda enrolada no vaso. Então, também essa ligação. Essa outra aí, ela já tem essa carinha de ave, né? Que é a nossa famosa e querida aí serpente emplumada. E vamos passar para o próximo animal, que pode ser o mesmo ou pode ser outro, que é a serpente bicéfala. Pode ser o mesmo? Pode ser uma variação dessa serpente supranatural, né? Mas a serpente bicéfala, ela vai aparecer em cenas bem específicas. Então, a gente tem, por exemplo, nessa primeira cena, uma divindade que se chama Ayapaé, que já vou falar sobre ela. Então, a Ayapaé está aí segurando instrumentos agrícolas e a serpente bicéfala está em cima dele. A serpente bicéfala, ela aparece em cenas que vão lembrar para a gente essa questão da fertilidade. Então, se ela é essa serpente que traz as chuvas, que controla as águas, que sai debaixo da terra, que controla também a qualidade das águas inferiores, ela está totalmente ligada à fertilidade de alguma forma, né? Então, ela tem essa questão. Como Via Láctea, ela também está ligada à movimentação dos céus e está ligada a essas nuvens, que são essas constelações negras que eles têm, que eles acreditam que são lagos nos céus e que vão trazer a água das chuvas. Além dessa questão dessas grandes
constelações escuras serem lagos, também alguns arqueólogos acreditam que as estrelas da Via Láctea seriam como se fosse um rio. Então, nós teríamos muita água no céu noturno, né? O arqueólogo Alva Menezes, por exemplo, que inclusive é um dos principais arqueólogos estudiosos da cultura mochica, foi ele que descobriu a tumba de Sipã, que é uma tumba famosíssima. Se você não conhece, vai atrás de ver. É incrível essa tumba intacta de um senhor que foi encontrado. É comparável à descoberta de Tutankhamon, é cheia de coisas de ouro, é maravilhosa. Mas enfim, ele vai dizer que a serpente bicéfala é tanto o arco-íris diurno, que é o arco-íris, né, que a gente vê depois da chuva, né, então, portanto, ligado a essas águas, quanto a Via Láctea. Ela aparece como um halo fecundador e a chuva que provém das estrelas desce sobre a montanha, fertilizando a terra. Ele também vai dizer que a Via Láctea seria uma espécie de metáfora para a chuva noturna, pois suas milhares de estrelas seriam semelhantes às gotas da chuva. E a própria Via Láctea seria um rio celeste, como eu falei para vocês, né? Não só ele vem dizer isso, mas também Steve Bourget, que é outro importante estudioso da cultura mochica, vai dizer que a serpente bicéfala combina o simbolismo da noite e das estrelas, do dia e da chuva. Então a gente vai ver bastante essa questão aí da fertilidade nesse ser. Outro estudioso, que se chama Lemos, ele vai levantar um mito também atual, mais atual, um mito etnográfico, que para ele tem a ver com essa questão da serpente bicéfala, da serpente supranatural. Ele vai dizer que existe um mito de um animal que se chama coa, ou coacha, que é conhecido nas regiões dos Andes do Peru e na Bolívia, que era um felino sobrenatural que se deslocava no ar, voando entre brumas e nuvens, perto dos mananciais, dos olhos d'água, lançando raios pelos olhos e provocando trovões. Com sua força, ele conseguia deslocar o arco-íris, e sua urina dividia-se, transformando-se em chuva. Esta representação de felino jaguar é ainda muito comum no imaginário andino e se reflete na cultura até os dias de hoje. Então, Lemos ele vai enfatizar esse mito, né? Como a gente sabe, essa serpente pode sim ter cabeça de felino, e esse mito tem bastante a ver, né, com tudo que foi falado até agora, dessa serpente fantástica que voa e que traz a fertilidade e traz as chuvas. A gente também vai ver muitas imagens dessa serpente bicéfala em cenas de sacrifício. Os mochicas faziam muitos rituais de sacrifício, justamente com o principal intuito de ter uma boa colheita, de assegurar essa fertilidade. Esses sacrifícios eles podiam acontecer de diferentes formas. Um deles era o sacrifício feito nas montanhas. Então, nesse vaso aí, a gente vê uma serpente bicéfala. Esses picos representam a montanha atrás, e a gente vê um serzinho aí no meio que é a divindade Ayapaek, para quem esse tipo de sacrifício era feito. Mais uma vez aí nessa próxima a gente também tem um Ayapaek segurando uma serpente bicéfala em uma montanha, né? E nessa outra a gente já vai ter uma serpente bicéfala que está no céu noturno, provavelmente, representada por essas bolinhas, e a gente vê aí uma figura meio que em súplica, né? Uma figura fazendo uma reza para o céu. Na verdade, esse vaso, ele tem essa cena inteira aqui, né? Essa cena, ela é ligada ao consumo de coca. Esse palitinho que esses seres estão colocando na boca seriam ligados à mastigação da coca, né? Que é uma planta sagrada nos Andes e também acredita-se era para os mochicas. A gente tem aí talvez a representação de morcegos, né, por ser uma cena noturna embaixo. E a gente vai ver a serpente bicéfala aparecer em várias dessas cenas de consumo de coca, né, consumo ritualístico de coca. Então, acredita-se que esse ritual também seja ligado à questão da fertilidade, já que essa imagem dessa serpente é ligado tanto a essa questão. Ela vai aparecer de outras formas também. Por exemplo, ela vai aparecer como um barco, que pode estar ligado a outros rituais feitos no mar. A gente vai ter imagens de um pinípede bicéfalo, né? Um leão lobo marinho bicéfalo, também aí ligado ao mar. Então, a gente vai ter
realmente uma grande gama de significados nessa figura da serpente. Eu fiz um vídeo sobre o dragão, e nesse vídeo eu também falo de Quetzalcóatl, de Kukulcã, enfim, da serpente emplumada. Então, se você quer saber mais dessa representação em outras culturas, em outras sociedades, lá no México, dá uma olhadinha nesse vídeo também. E antes de falar do próximo ser, eu vou falar sobre a jornada dos animais de poder, que é uma jornada que eu criei para que você pudesse fazer a sua jornada do herói em 8 etapas, sozinho, você com você, fazendo meditações, assistindo aulas específicas sobre cada animal, tendo aula sobre aromaterapia, tendo indicações de aromaterapia, trabalhando alquimia interna, enfim, é uma jornada muito linda, que tem muito material, ela é muito grande, você vai ver que vale muito a pena pelo preço que é, você vai ter aulas muito específicas, aulas comigo, eu gravei essas aulas, eu gravei meditações para vocês, eu fiz tudo pensando em trazer essa jornada para que vocês pudessem ter a jornada pessoal de transformação de vocês. Além disso, aqui no canal eu tenho também outros cursos ligados à perfumaria botânica e aromaterapia, como o curso de enfleiragem caseira, onde eu ensino vocês a fazerem perfumes com as flores do seu jardim, que é um curso muito lindo, e também o curso de óleos vegetais para a pele, onde você vai aprender a cuidar da sua pele com óleos naturais, como óleo de jojoba, óleo de rosa mosqueta, óleo de semente de morango, enfim, é um curso também lindo. Vou pedir para vocês, por favor, além de olharem os cursos, cujo link está aqui na bio, aqui na descrição, curtirem, compartilharem, comentarem. É muito importante que vocês deixem comentários, porque o YouTube entende que o vídeo está dando certo e passa isso para mais pessoas. Então deixa aqui para mim um trevinho de 4 folhas, um coraçãozinho, qualquer coisa já está valendo, e inscreva-se no canal. Esse próximo animal, alguns arqueólogos chamam de animal da concha ou monstro estrombo. O estrombo é um tipo de concha. Vou colocar uma imagem aqui para vocês, que é essa concha que eles usavam, inclusive, como instrumento musical, possivelmente um instrumento para avisos importantes, às vezes talvez um aviso de guerra, mas principalmente eles têm uma função ritualística, eles representam a função do masculino, são colocados junto em enterramentos, em contextos ritualísticos com conchas espôndilos, que representam o princípio feminino. Então, essa concha, ela tem toda uma simbologia importante, ela também é ligada à fala, ao vento, aos fluidos, né? Porque eles sopravam essa concha, então ela é bastante importante. Eu, no meu mestrado, chamei esse bicho, e sou eu que chamo assim, vamos deixar claro, de animal da síntese. Por quê? Porque esse, assim, ele pode ser formado literalmente por tudo que existe, ele é incrível. Ele é como se fosse uma representação do múltiplo. Eu falei para vocês que um dos princípios mais importantes da cosmovisão andina é a questão do uno, duplo e múltiplo. Então, acredita-se que há um centro criador de um uno, de uma força única, de uma divindade única. Essa divindade ela vai se dividir em 2 pares de opostos. E esses opostos vão dar origem a tudo que existe no mundo, tá? Então, a gente vai ter sempre essa questão dos opostos representados nas imagens, a gente vai ter sempre essa questão desse ponto de virada onde ocorrem essas transformações, e esse animal, ele parece estar representando a totalidade da natureza. Ele é quase uma Pachamama, né? Se ele não fosse um bicho, um elemental, um ser, a gente não sabe se é uma divindade, se não é, mas enfim. Nesse primeiro aí, a gente tá vendo ele com uma concha nas costas, que pode ser também uma carapaça de tatu. Às vezes é colocado a concha, às vezes é desenhado a carapaça de tatu. E as garras também parecidas muito com a garra do tatu. Na cabeça dele a gente vai ver uns apêndices como se fossem as anteninhas de um caracol. Então a gente tá vendo aí vários animais que têm uma conchinha, né? Lógico, o tatu não é concha, mas assim, o que eu quero dizer que tem essa questão, né, de ter uma carapaça ou uma concha protetora, animais que eles viam no dia a dia deles, e eles englobando em uma imagem só, como se eles quisessem talvez dizer que eles estavam relacionados de alguma forma.
Hoje a gente tem uma classificação científica dos animais, mas essa não foi sempre a classificação que existiu. Outras culturas tinham suas próprias classificações e nada impede dos Mochica terem visto o tatu, terem visto os moluscos das conchas, terem visto os moluscos dos caracóis terrestres e dito: ah, eu acho que é parecido, eu acho que esses animais todos vieram do mesmo lugar. É uma possibilidade, tá? Que a gente está colocando aqui como interpretação, como possibilidade. Mas, de qualquer forma, realmente eles representam essa totalidade da natureza. Eles aparecem em cenas de luta com essa divindade Ayapaek, tá? Então, tem, por exemplo, nessa cena aí, ele tá pegando ele pelo rabo, aí o rabo dele é uma serpente, né? Ele é quase como se fosse uma serpente bicéfala aí. A gente vai ver ele aí nesse toucado dessa figura importante, né? Esse é um retrato, é chamado Waco retrato, é um retrato de um senhor Mochica. A gente vai ver ele também mais parecido com uma raposa, com essa concha em cima, esses apêndices que podem ser as anteninhas do caracol, essas garras que podem ser as garras do tatu. Então a gente vê muitas representações diferentes desse animal, inclusive um macaco também é possível, né? Como a gente está vendo aí. Seguindo, eu vou falar sobre os guerreiros. Então, nós temos na iconografia mochica muitos guerreiros. A gente sabe, pelo que a gente encontrou em enterramentos, que esses guerreiros eram reais, eram pessoas reais que usavam um toucado de jaguar, um toucado de raposa, um toucado de pássaro, enfim. Então, esses guerreiros, eles encarnavam de alguma forma, realmente, acredita-se, as características desse animal, né? Então, é algo profundamente xamânico e é algo que fazia parte dessa sociedade. Esses guerreiros, eles vão aparecer nos mais diferentes animais possíveis e eles vão aparecer em muitas cenas ritualísticas diferentes. Eles vão aparecer tanto guerreando uns com os outros, como vítimas de sacrifício, possivelmente porque perderam uma dessas batalhas rituais. Existem diversos conjuntos de cenas que a gente ainda não compreende muito bem, mas que eu vou apresentar para vocês uma das maneiras de entender esse conjunto de cenas. Então, primeiro conjunto de cena, a gente vê uma entidade sendo levada em uma liteira por muitos desses guerreiros. Esse pode ser talvez o começo desses rituais, a um local. Nesse local havia, aí não se sabe se isso vinha antes ou depois, tá? Uma leitura de feijões. Esses guerreiros então paravam em pares, liam esses feijões, eles estão segurando esses saquinhos com esses feijões de lima dentro. Alguns arqueólogos vão dizer que eram mensagens que eles liam, outros vão dizer que eles faziam um jogo divinatório, que eles jogavam como se fosse búzios e fazia ali uma divinação. Depois disso, eles pegavam esses feijões e corriam, então tem a corrida deles segurando esses feijõezinhos para outro lugar, ou antes ou depois, tá? Não sabemos. E possivelmente depois disso ocorria uma batalha ritual também em pares, talvez esses mesmos pares que teriam feito essa leitura, e um desses guerreiros vai perder e vai ser a vítima do sacrifício. E justamente uma dessas cenas mais emblemáticas desse sacrifício é a cena da apresentação da taça, que é a cena que está aqui nesse vaso aqui, mas que aqui não dá para ver direito, então eu vou mostrar para vocês ela aí na tela, né? Então vai ter nessa cena uma figura que está representando a Ayapaek. A gente acredita que essa cena ela era encenada de verdade, porque a gente encontrou enterramentos com pessoas usando exatamente essas roupas. Então, possivelmente um senhor Mochica representando a Ayapaek, uma sacerdotisa, outros guerreiros, tá? Todas essas imagens de pessoas eram pessoas reais usando essas roupas. E, às vezes, esses guerreiros eram retratados correndo, né, fazendo essa corrida ritualística nos desertos, como eu falei, os desertos eram muito importantes para os Mochica, e às vezes também
nos mares, né, em uma visão já bastante aí simbólica de guerreiros talvez que corriam embaixo do mar, talvez um mito relacionado a isso, mas os guerreiros, como eu disse, eram pessoas reais. Então a gente vê aí a importância do mundo animal, de ter essas características desses animais e incorporar essas características como guerreiro. Então, algo profundamente xamânico que a gente vê em muitas culturas aqui das Américas. E a gente vê também eles em forma de feijãozinho, né? Que a gente vê quando eles estão lendo os feijões. Então, além de incorporar essas imagens dos animais, também incorporam imagens dos vegetais. Vou falar agora aqui não de um animal, mas de uma outra figura que essa também era uma figura real, que é a sacerdotisa. A sacerdotisa a gente encontrou enterramentos em São José del Morro, né, em El Brujo, enterramento dela, com toda essa parafernália ritual. Então a gente sabe que ela era um ser muito importante. A gente sabe que a arqueologia, não só aqui nas Américas, mas infelizmente no mundo, assim como as outras ciências e áreas do conhecimento, foram feitas por homens, né? Nós mulheres começamos a fazer arqueologia muito cedo, mas nós não tínhamos a mesma quantidade de gente, né? Não tinha tantas mulheres quanto homens, porque por motivos óbvios, né? Nós não tínhamos essas oportunidades. E mesmo hoje, a gente vem produzindo informações diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque homens, nessas épocas, principalmente mais antigas, eram muito machistas, muito misóginos e escreviam coisas do tipo: a sociedade era liderada pelos senhores Mochica. Por quê? Porque é óbvio. Só que aí é encontrada a Senhora de Cal, por exemplo, que é essa grande sacerdotisa, em um enterramento riquíssimo, mostrando que ela tinha muito poder, e aí, não é só homem então que manda na sociedade, temos uma figura muito importante que é a sacerdotisa, né? Nós, arqueólogas mulheres, temos um grande trabalho de desfazer essas coisas que eram ditas simplesmente porque os homens achavam que isso era normal e que, portanto, as sociedades antigas eram assim também. Então fica aí a figura da sacerdotisa, que aparece em vários locais, várias cenas importantes, né? Como eu falei para vocês também na cena da apresentação da taça. E vamos falar agora sobre o Ayapaek, que era também representado na cena da apresentação da taça para o senhor, mas que é uma divindade em si. Esse a gente tem quase certeza que é uma divindade por causa de né, todas as cenas que ele aparece, né? Ele é uma divindade muito importante. A gente vai ver, por exemplo, nas paredes de Huaca de la Luna, que é uma pirâmide, uma huaca lindíssima, toda decorada, muitas imagens de Ayapaek, com partes de peixes, seres marinhos, era uma temática bem valorizada aí. Ele não tem só parte de seres marinhos, ele também tem partes de muitos seres, ele sempre aparece com essas presas enormes. Muita gente liga somente aos felinos, mas que na verdade são presas de animais predadores, né, mamíferos, então pode ser de canídeo também. Vai aparecer, por exemplo, dentro da concha, como essa imagem aí que vocês estão vendo. Vai aparecer em muitas cenas complexas. Nessas cenas complexas, ele contracena com muitos outros personagens. Existem muitas interpretações diferentes. Alguns dizem que esses personagens, na verdade, são ele mesmo, que os Mochica teriam uma visão enoteísta, por exemplo, assim, que existiria só uma divindade, mas que essas divindades se manifestariam em muitas, e que essas manifestações conversavam umas com as outras, mas que na verdade seria uma divindade só. Outros já vão dizer que são muitas divindades diferentes, enfim. A gente não sabe ao certo. Ele tem muitas lutas com seres do mar, como nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, tá? Enfim, são cenas muito complexas que às vezes ele perde e é levado, por exemplo, nesse vaso pelas sacerdotisas pássaro é amparado, ele perde a guerra, às vezes ele ganha. A gente não sabe se essa imagem que eu estou mostrando aí, que é conhecida como cara enrugada, que seria ele como morto, é ele mesmo, mostrando as divindades do mundo inferior, as divindades da morte, mostrando que a morte continua depois da vida, que é um conceito também super comum nos Andes, ou se era outra divindade.
Então tem bastante coisa que a gente, ainda tá para entender, né. Ele aparece em muitas cenas de sacrifício, porque os sacrifícios são feitos em honrar Yapaé, que pelo menos a gente entende, é assim. Ele aparece como a própria montanha, onde eram realizados os sacrifícios também, ele aparece dentro da montanha, ele aparece fora da montanha, então a gente não sabe, né, se era ele, se são vários dele mesmo. Ele aparece também como vegetais, porque a gente faz o sacrifício, se fazia o sacrifício para ter, eh, fertilidade agrícola. Então ele aparece como produto desse sacrifício também, né. Os próprios ele é o próprio vegetal, ele é o próprio sacrifício, ele é a própria montanha, ele é o próprio vegetal, ele é essa divindade suprema, que vai trazer toda essa fertilidade. Bem, eu vou deixar vocês, por último, com uma cena, que é uma cena bem enigmática e bem interessante. Os Mochica, eles têm, eu falo em cenas porque eles têm vários temas. Eu não abordei aqui nem um quinto desses temas. Eu abordei alguns animais fantásticos. Mas eu vou deixar vocês no finalzinho, não com um animal fantástico, mas com seres fantásticos objetos. Vocês viram que eles personificam animais, que eles personificam vegetais, que eles misturam suas divindades com animais e vegetais e montanhas e partes, né, geográficas, que tudo para eles tem vida, mas eles também personificam objetos. Essa cena aqui se chama A Revolta dos Objetos. Nessa cena aí a gente vê vários objetos, principalmente objetos ligados aos guerreiros, ou seja, escudos, eh, massas de guerra e outros objetos assim, que aparentemente se revoltam e que capturam os guerreiros, né? A gente vê também alguns animais que fazem parte disso, que estão talvez ali do lado dos objetos. É uma cena enigmática, uma cena muito interessante. Parece que existem alguns mitos, né, em outros locais aí das Américas que falam de objetos que criam vida. Por exemplo, existe um mito maia lá do México que vai falar que em uma das épocas de criação maia, que houveram várias épocas de criação para eles, né, das pessoas. E essas pessoas eram feitas de coisas diferentes até chegar na gente. Em uma dessas épocas, a criação foi de pessoas de madeira. E essas pessoas de madeira, elas não faziam, não adoravam os deuses, não faziam sacrifício aos deuses como se deveria. Então, elas foram punidas. Como punição, houve uma grande chuva e uma grande cheia, e também, depois dessa chuva e dessa cheia, houveram várias criaturas que atacaram esses seres de madeira. Então, pedras, animais e objetos e panelas criaram vida e começaram a atacar as pessoas. Claro que a gente vai ver aqui nos Mochica que são objetos ligados à guerra que estão atacando as pessoas, mas pode ser que esses vários mitos tenham aí corrido as Américas e que esse seja uma versão mochica das coisas, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz algo bem geral, falei de alguns animais só. E se vocês gostaram da cultura mochica, eu recomendo que vocês estudem mais, porque é uma cultura muito interessante e muito bonita.